Ed Sheeran, anos 70 e redesign de capas de álbum. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia e esse aqui é o canal da Arquétipo. Hoje nós estaremos criando um vídeo para o quadro Criando Comigo, onde nós fazemos alguns exercícios criativos na parte do design, como criação ou redesign mesmo de livros, embalagens, capas de álbum, como é o nosso caso hoje, para exercitar um pouco mais a nossa criatividade e olhar algumas criações sobre outros pontos de vista. Mas é válido lembrar que a Arquétipo é um estúdio de design real oficial voltado para a criação de identidades visuais. Então, se você tem interesse, nós vamos deixar nosso contato e um link aqui na descrição. Então, o nosso tema do vídeo de hoje é redesign de capas de álbum. E por que justamente essa área das capas de álbum? Nós estamos muito nessa vibe ultimamente. Se você nos acompanha lá no Insta, a Sarah volta e meia posta algumas fotinhas ali no Spotify, mostrando algumas capas que ela curte ou não. E a gente gosta muito de ouvir música. Então, a gente já pensou como a gente já fez de embalagem, de livros, redesigns e criações por aqui. Seria bem legal a gente trazer esse tema também. Além disso, as capas de álbum, elas são muito presentes no universo do design desde o século passado. Então, tem muito do design estudado que são aplicados nas capas de álbum ou são estudados a partir delas, principalmente movimentos artísticos. São áreas que estão bem correlatas e a gente achou que fosse bem interessante trazer por aqui também. Antes de tudo, é válido falar que antes da escolha, né, do Ed Sheeran, que é o redesign das nossas capas de hoje, é o artista que foi inspiração para as criações de hoje, a gente cogitou algumas possibilidades, mas o principal é que fosse algum artista, alguma banda que tivesse vários álbuns, né, para que a gente não fizesse redesign apenas de um, mas de uma coleção, digamos assim. Alguns que foram cogitados têm muito a ver com a nossa personalidade por aqui, anos 2000, crianças dos anos 2000, 2010, ali, adolescentes. Então a gente cogitou High School Musical, os 3 álbuns, os 3 filmes, alguns álbuns da Disney, que poderiam ser músicas icônicas ou filmes de animação, ou Taylor Swift, que também é uma grande diva dos anos 2000 que tá por aí, né, e tem vários álbuns legais. Porém, o Ed Sheeran foi escolhido porque ele tem uma sequência, uma coleção muito clara de álbuns que tem a relação com o Plus, o Multiply, o Divide e o Equal, que são símbolos matemáticos, então os álbuns dele já têm essa conexão entre si, e a gente achou que seria bem interessante fazer um redesign de todos eles como uma coleção única mesmo, cada um tendo esse significado, mas no todo tendo uma mesma estética. E por que anos 70? Bem, as décadas do século 20, né, a gente já percebe que elas têm uma estética bem direcionada a cada uma, então anos 50, anos 60, anos 70, anos 80, anos 90, 2000 e por aí vai. Então cada década já tem uma estética um pouco mais estabelecida, assim, específica. E eu, particularmente, gosto muito da estética dos anos 70. Eu acho que ela é uma estética bem vibrante, ela tem bastante curvas, ela é bem movimentada. Então eu gosto muito dessa estética. Foi puramente individual mesmo, não teve muito critério para essa escolha. Eu acho que seria uma coisa gostosa de trabalhar, assim, acabar trazendo alguns elementos da década de 70 para as capas do Ed Sheeran. Então não tem muito segredo mesmo. Analisando as últimas décadas, essa é uma que eu gosto muito, então por isso ela foi escolhida. Bem, então agora já entendido o conceito do porquê eu escolhi o Ed Sheeran, que é um artista que eu gosto bastante, são músicas que eu gosto de ouvir, e o porquê dos anos 70, que é uma estética que eu gosto bastante também, nós vamos para a busca de referências pra gente saber como utilizar todas essas referências, a criação mais específica da estética dos anos 70 para nos ajudar na criação e no redesign dos nossos álbuns. Então, começando a inspiração do mood board, eu fui pro Pinterest e pesquisei aqui algumas capas de álbum, cartazes, referências dos anos 70 mesmo, que poderiam nos ajudar nesse redesign, nessa criação. E eu identifiquei muitas cores coloridas, muitas coisas que utilizam de várias cores juntas, não necessariamente sempre vibrantes, mas bastante colorido. Algumas aplica como se fosse uma película de cinza por cima, então não tem tanta vibração, mas tem muitas cores. Formas orgânicas em contraste com algumas formas mais geométricas, bastante linhas pretas, uso de sombras, tipografias com bastante movimento. Além das cores vibrantes e dos coloridos, a gente também tem os tons pastéis aqui, então amarelinhos, rosinhas, azuis. Então a gente também tem a utilização desses tons mais pastéis, e aqui a gente consegue ver bastante a utilização das curvas, do movimento, que é bem utilizado nos anos 70, das sombras, de flores também, elementos florais, elementos de decoração. Então tem essas ilustrações um pouco mais entendidas, né? Não abstratas, mas realmente literais, ornamentos. Então foram alguns dos elementos que eu consegui identificar aqui a partir da pesquisa dos anos 70. E eu puxei aqui pro Illustrator algumas referências que eu mais gostei e que eu acho que poderiam ajudar a sintetizar
utilizar essa estética dos anos 70. Então aqui nós temos as formas geométricas em contraste com as formas curvas, bastante voluptuosas, os contornos em preto, que foi algo que eu acho que dá para utilizar bastante, as linhas também. Então são alguns elementos que representam bastante os anos 70, a tipografia, a sombra, a fartura de elementos, tudo isso a gente pode utilizar para fazer esse resumo dos anos 70 que vai nos ajudar nesse redesign. Então, para a escolha das cores, a gente pegou como referência esse mood board e com conta-gotas mesmo, eu fui separando. Inicialmente eu pensei em uma única paleta de cores que fosse englobar os 4 álbuns. Seria uma paleta mais ou menos inspirada nessa aqui, com tons de marrom, laranja, verde, azul, mas conversando com a Sarah, a gente achou que seria mais interessante, então, trazer uma paleta de cor para cada álbum, e essas foram as 4 paletas escolhidas. Os 2 primeiros álbuns um pouco mais enxutos, eles têm uma paleta mais análoga, né, são cores mais parecidas assim entre si, e as 2 últimas já trazem um pouco mais de contraste entre as cores e são mais coloridas, como a gente falou, que é uma das características dos anos 70, né? Então, vamos misturar um pouquinho dessas cores análogas por aqui, o amarelo, o laranja, e também um pouco mais da vibração que a gente vê por essas referências aqui. Pra deixar tudo mais uníssono, né, trazer realmente essa estética um pouco mais única para todos os álbuns, todos eles têm o contorno em preto, então independente disso, o interessante é que a gente utilizasse as cores com esse contorno para ter uma mesma estética entre os álbuns em si. Falando um pouquinho de tipografia, fui estudando algumas tipografias que elas tivessem esse movimento, trouxessem um pouco mais desse caráter não tão retinho e específico, mas que fossem um pouco mais movimentadas, que tivessem mais essas curvas voluptuosas. E as 4 fontes que eu encontrei que eu achei que pudessem trazer esse caráter dos anos 70 foi a Alba, a Robo, a Gold e a Cool Beans. Porém, dessas 4 eu só selecionei 2, que foi a Alba, tem a Alba Super também, que já tem essa sombrinha junto, e a Robo. A Alba Super foi utilizada para fazer os símbolos, então o plus, o divide e equal, que são símbolos matemáticos, ela foi utilizada por ser um pouco mais bold, por ter mais esse acabamento arredondado. E a Robo foi utilizada como a escrita dos nomes dos álbuns, pra gente trazer essa diferença entre as hastes, ela é um pouco mais movimentada, ela tem um pouco mais desse caráter divertido e achei que ficou muito mais interessante na escrita dos nomes, então essas foram as 2 fontes escolhidas, as 2 tipografias escolhidas para os nossos álbuns. Então, depois de cada conceito explicado, de onde nós partimos, nosso mood board de referências, vamos partir para o redesign das nossas capas. A primeira capa é a capa Plus do primeiro álbum, que eu estou construindo em ordem cronológica. Antes de tudo, eu acho que é válido pontuar aqui coisas que eu gosto e não gosto nessa coleção de capas da Ed Sheeran. Pra ser bem sincera, eu praticamente gosto 100%, eu gosto muito do conceito dele, cada capa com uma cor, então a gente ter separado cada uma das nossas capas pra uma paleta de cores diferente, como a Sarah tinha sugerido, eu acho que acaba combinando muito bem com o que ele já faz e que é um ponto positivo que eu gosto muito. Então cada capa tem uma cor diferente, uma paleta diferente. Também gosto bastante que a partir do Multiply, ele faz as capas dele, símbolo bem no centro da capa, assim, bem em evidência, então isso é algo que nós iremos manter. Uma das coisas que eu não gosto muito é da capa Plus, né, que tem a foto dele. Obviamente, as capas de álbum, elas têm bastante essa característica de trazer fotos do artista junto, mas eu acho que pra deixar mais diferente, eu gosto mais das outras, que também acabam trazendo uma textura também, né, por trás, assim, do símbolo, então elas têm suas diferenças que conversam bastante com a música que ele traz em cada um dos álbuns, e isso eu acho muito legal. Coisas que eu quis evitar e não trouxemos pra essas capas de álbum são fotos, e coisas que a gente vai valorizar são as diferenças de cores, né, então capas mais coloridas, e também deixar o símbolo em evidência. Ah, outra coisa é que ele não traz o nome dele em todas as capas, né? Se eu não me engano, nenhum dos álbuns tem o nome dele na capa, mas eu acho que seria interessante aqui também a gente trazer esse elemento a mais. Não sei se é tão necessário assim, mas eu acho que seria bem interessante, então essa é uma coisa que não tem nas capas originais que a gente vai trazer para os redesigns também. Então, como eu já citei aqui, vamos começar pela primeira capa, que é a Plus. A original, ela tem uma foto dele, tem esse tom laranja por cima, o símbolo Plus fica bem guardadinho ali no cantinho, mas a gente vai seguir o conceito do símbolo no centro. Então, na nossa capa, vamos começar a partir do símbolo do mais no centro, a partir daquela fonte que é mais arredondada, que ela traz essas formas um pouco mais circulares e arredondadas. E a partir dele, vocês vão ver que nos álbuns, toda a construção foi feita a partir do nome também, né? Então, Plus é como se fosse somar algo. Então, o conceito desse álbum é que o símbolo
de mais no meio, ele traga toda a ilustração, toda a parte gráfica do álbum dentro do símbolo, como se estivesse somando algo ou trazendo algo para agregar. Então o plus é exatamente isso. Toda a parte visual e de desenho vai ficar dentro do símbolo. A partir disso, o primeiro conceito foi trazer algo que a gente viu bastante no moodboard, que são as curvas, as linhas bem curvas, bastante movimento. E por isso, a partir disso, a gente trouxe a partir de um ponto central também todas as linhas curvas como se estivessem se expandindo ao longo do símbolo, com várias cores diferentes, partindo da paleta que a gente estabeleceu pro álbum 1, que é o rosinha, o laranja, o amarelo, e com esses contornos em preto. E pro fundo a gente colocou uma cor um pouco mais escura, que é esse marrom. Então como se as cores estivessem querendo invadir também essa cor um pouco mais escura, querendo somar a ela, mas focadas ainda dentro do símbolo. E o nomezinho da Tyrion a gente colocou ali embaixo para compor esse maisinho, estar ali presente, mas também não ser o foco. Pro nome do álbum, a gente colocou um círculo bem ali no centro do mais, meu Deus, tô com dificuldade de falar mais hoje, hein? A gente colocou um círculo não, né? Uma forma oval, bem ali no centro da imagem e do símbolo, trazendo o nome do álbum também, se expandindo, né? Juntando ali um pouco com a forma oval do centro e deixando um pouco mais uníssono ali com o nome do álbum no álbum, na capa. Além do nome da Ed Sheeran que eu citei lá na frente, que é uma das coisas que a gente vai querer colocar em todas as capas, os nomes dos álbuns também. Então todos os álbuns que a gente vai fazer o redesign tem o nome do álbum junto, que não é uma coisa que tem nos álbuns originais. Geralmente eles têm só as formas, mas eu quis colocar o nome aqui pra ficar mais completo mesmo. Bem, o álbum Multiply já traz um pouco dessa estética mais parecida com aquilo que a gente quer trazer, do símbolo no centro, né? Então ele tem esse X bem grandão no fundo verde, eu gosto bastante desse álbum. E o que a gente fez no nosso caso foi também trazer, de novo, o X bem no centro como símbolo de multiplicação. E nesse caso, é como se no plus a gente só colocou a arte dentro do mais, como se estivesse querendo somar. No Multiply é como se já tivesse expandido, tudo se multiplicou. Então tem no centro, dentro da forma, e tem fora da forma também em expansão. Então no centro do X, do Multiply, a gente colocou dessa vez o nome do álbum dentro dessa forma, como se estivesse realmente ali inserido dentro e utilizando dessa fonte um pouco mais curva, trazendo um pouco mais desse movimento. O nome do Ed Sheeran também tá ali dentro da forma do X, do Multiply, e ele é como se a forma estivesse se expandindo, né? Então a gente fez como se fosse esse movimento de ondas em expansão para as bordas do álbum, se multiplicando, trazendo novas cores. Então a gente deixou também um pouco mais uma paleta mais análoga, né? O verde e o azul, trazendo um pouco dessa unicidade para também não ficar algo muito too much, assim. Mas esse é o conceito do álbum, como se ele estivesse se expandindo e se multiplicando. E o peso ficou pro nome em preto mesmo, bem no centro, para chamar também atenção pro nome do álbum e pro nome do artista. Vamos então para o terceiro álbum do Ed Sheeran, que é o Divide, um dos meus favoritos. O fundo dele é todo azul, ele tem uma textura também por trás que traz um movimento e tem um símbolo de dividir bem no centro com o nome dentro do símbolo, e no nosso caso vai ser um pouquinho diferente. Para fazer o redesign desse álbum, o principal conceito foi dividir. Então, seguindo um pouco a linha dos álbuns anteriores, né, o símbolo fica no centro e é ele que vai delimitar qual vai ser a relação com os outros elementos. Então, dessa vez, ao contrário do plus, que a arte está dentro do símbolo, somando, o multiply, que tá tanto dentro quanto fora, multiplicando, o divide não tem uma arte dentro do símbolo. O símbolo, ele fica vazio para mostrar que as coisas estão realmente fora, estão sendo divididas, né? Os conceitos de divisão na arte, no design da capa desse álbum, vem de 3 formas, então. Esse símbolo, que não tem nenhum elemento dentro. O nome, a tipografia do álbum, que é divide, fica dividida, então metade da palavra fica na parte de cima do símbolo e metade na parte de baixo, dividindo. E o terceiro conceito de divisão é que a barra do centro do símbolo, ela realmente fica vazia, parece que todos os elementos estão fora ou por trás dela, mas os círculos acabam entrando em conflito com o nome divide. Porém, a gente tem uma função no Illustrator que se chama Pathfinder, e também na matemática a gente tem essa intersecção, né? Talvez eu esteja falando o conceito de matemática errada, não é a minha área, mas eu sei que tem uma parte que quando a gente junta duas informações é como se elas se separassem, né? Então eles estão ali tendo uma ligação, tendo uma relação, mas eles não se unem, muito pelo contrário. As partes que têm uma relação entre si, elas ficam bem divididas, assim, fica bem identificado que são coisas diferentes. Então, elas estão seguindo nesse conceito de divisão. E a gente acrescentou mais alguns elementos fora, então, trazendo as formas geométricas, os círculos, porém, eles não seguem uma ordem, não têm um padrão, não estão indo para o mesmo caminho, para mostrar realmente essa divisão, essa direção oposta entre eles, e que não há unicidade nesse caso, não há um caminho a ser seguido para mostrar essa diferença entre eles. O nome do Ed Sheeran, em contraponto do outro álbum, também não fica
dentro da barra, ele aparece, mas ele vai ficar lá em cima, só pra gerar essa diferença do primeiro, porque um fica embaixo, o outro fica em cima, mas fora da forma. As cores, nesse caso, são um pouco mais coloridas, né? Então a gente tem o lilás como base, mas a gente também traz um roxo um pouco escuro, traz um laranja, um amarelo, mas eu acho que o mais interessante aqui é que o divide realmente tá escrito em preto, e aí quando entra a colisão entre a tipografia e os círculos como as formas, a parte do divide que entra em conflito com esses círculos fica em branco, fazendo realmente esse contraponto, esse contraste bem grande com o preto, para trazer de novo essa divisão de tons e de cores bem contrastantes, bem opostos, né? Preto e branco. E por fim, o último álbum que nós trouxemos é o Equal, que é o mais recente deles. Então o álbum original, ele tem esse fundo vermelho, que tem bastante textura, já traz bem mais informações, ilustrações, então ele já é um pouco mais carregado. E no nosso caso, ele é um pouco mais equilibrado. Então o conceito desse álbum Equal no redesign foi de novo, a forma fica no centro, mas a ideia agora é que ele também vai ocupar tanto dentro quanto fora do símbolo, mas diferente do Multiply, que é muito assim, é muita fartura, muitas informações, o Equal ele vai ser um pouco mais equilibrado, tanto dentro quanto fora do símbolo, e ele também vai trazer o conceito de espelho. Então para começar, a gente coloca o nome Equal dentro da forma, da primeira barra, da barra de cima, do igual, do símbolo do igual, e a barra de baixo fica também com a tipografia escrita dentro da mesma forma, igualzinho, só que espelhado para baixo, para trazer essa questão da igualdade que um espelho traz, né? A reflexão e enfim, todas as formas são iguais, porém invertidas. E para trazer um pouco mais desse equilíbrio, então trazer um pouco mais dessas formas pro lado de fora do símbolo também, a gente pegou um dos elementos que é bem presente na estética dos anos 70, que são as linhas curvas, que formam como se fossem uns túneis, assim, então elas se afunilam, elas se alargam nas pontas, então trouxemos essas linhas mais curvas, que fazem como se fosse esse túnel realmente do centro para as bordas do álbum, e colocamos algumas florzinhas desenhadas à mão ali, bem hippie, sem forma geométrica nenhuma, foi desenhado à mão mesmo, para trazer um pouco mais esse caráter artesanal, e tudo que foi feito em cima, então primeiro foi feito a parte de cima, a gente espelhou para a parte de baixo para trazer essa igualdade e esse equilíbrio, tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo do álbum, e para ficar tudo bem assim igual, centralizado, o nome do Ed Sheeran nesse caso ficou bem no centro do álbum, não trazendo nenhum peso maior nem para uma parte e nem para outra. Então esse álbum ficou bem simétrico, tanto em cima quanto embaixo, e dos lados com essa questão do espelhamento. Já para as cores, a gente trouxe para esse álbum um pouco mais daquela questão dos tons pastéis. São tons realmente mais de tinta, um amarelo, um vermelho, laranja, um verde mais escuro. São tons que, para mim, me remetem pelo menos àquelas combis mais antigas também, esse lado mais hippie dos anos 70 que eu gosto bastante. Esse foi o conceito junto com as flores para trazer esse lado um pouco mais hippie, que talvez hoje fosse chamado de folk ou indie, mas que traz um pouco dessas cores análogas e mais apagadinhas, assim, colorido, mas não tão vibrante quanto o álbum anterior. E com tudo isso dito, todos os conceitos apresentados, acho que é super válido a gente trazer agora um resumão de todo esse conceito e apresentar os nossos álbuns juntos, os nossos redesigns de álbum Ed Sheeran com a estética dos anos 70. Essas são as nossas capas do Ed Sheeran estéticas anos 70. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu gostei bastante do resultado final, espero que vocês também. Se você tem alguma sugestão do que você melhoraria, o que você faria diferente, qual delas você mais gostou, deixa aqui nos comentários, interage aqui com a gente. Sugira também outros artistas pra gente fazer esses redesigns. É um exercício criativo muito legal, então eu sugiro que você faça aí também, que você possa exercitar esse seu olhar criativo, olhar sobre outros pontos de vista. Lembrando que eu amo Ed Sheeran, amo a estética dos álbuns deles atuais, mas é um exercício que vale a pena ser feito, então se você quiser, eu recomendo grandemente. Se você quer nos acompanhar também nas outras redes sociais, estamos ativas no Instagram, então vou deixar ele aqui embaixo para você nos seguir por lá. E para você não esquecer de curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal para receber os nossos próximos conteúdos por aqui. Muito obrigada por nos assistir até o final desse vídeo e até o próximo. Um beijo, tchau!